Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao TV Fazer. Hoje estamos aqui com o CEO do Itubank, o maior banco privado da América Latina, Dr. João Batista de Albuquerque. Dr. João, conta pra gente um pouco da sua história de vida, da sua trajetória e qual o segredo do sucesso. Muito obrigado, Magno, pelo convite, é sempre uma honra. Magno, a minha trajetória de vida não é muito diferente da trajetória da vida de muitos brasileiros. Eu nasci no interior de Minas, sou filho de uma família muito numerosa, são 9 irmãos, perdi meu pai muito novo, minha mãe teve que assumir a casa sozinha, meus irmãos, todos nós começamos a trabalhar muito cedo. A gente sempre viveu nas periferias dos grandes centros urbanos, depois que a gente saiu do interior e veio para a região metropolitana de BH, e passando sempre muita dificuldade. Comecei a trabalhar muito cedo, vendendo latinha, vendendo chup-chup. No passado, isso era comum, década de 70, década de 80. Ainda bem que a sociedade evolui, né? Mas eu tinha minha mãe como professora de escola de rede pública, ela trabalhava o dia todo fora, mas quando ela estava em casa era um tempo muito precioso. Ela ensinava para a gente o valor das coisas. Então eu sempre tive em mente que todo o dinheirinho que eu recebia, que eu ganhava com minhas vendas, com meus pequenos comércios, eu sempre destinava uma parte para a manutenção da casa. Então eu pegava as moedinhas, entregava para ela, comprava um leite, comprava um suco, comprava um refrigerante, e a outra parte eu destinava para mim mesmo. Então eu comprava um material escolar, às vezes eu comprava uma borracha legal, um lápis legal, às vezes eu comprava brinquedos, e com esses brinquedos, depois que eu enjoava, eu não guardava. Eu vendia para, às vezes, um coleguinha, às vezes por um valor maior do que aquele valor que eu gastei para comprar, mesmo sendo brinquedo usado. Então eu tive muita intuição com relação a essa matemática. Depois eu fui crescendo, sempre estudei em escola pública e sempre fui muito atento a tudo que me cercava, principalmente a matemática, as coisas do comércio. Até que eu resolvi fazer a faculdade de Direito, e eu sempre me interessava muito pela área econômica. E eu comecei a fazer, depois que eu me formei, alguns investimentos em bolsa, e eu comecei a entender como funciona o mercado financeiro. E eu comecei a poupar, mas eu nunca, à medida que eu ganhava dinheiro, eu não gastava para a elevação do meu padrão de vida. Eu mantive sempre meu padrão de vida do jeito que estava, morando nas periferias, sem carro, muitas vezes com um carrinho velho. Às vezes eu tinha condições até de comprar um novo, mas eu não comprava. Eu pegava o dinheiro, reinvestia, tirava uma parte para as despesas básicas. Viajava muito pouco também, porque eu teria que me manter com aquele foco do investimento, de modo que em 5 anos eu já tinha uma carteira de investimentos que já poderia ser considerada bem razoável. Mas aí eu resolvi dar um salto quântico, eu resolvi criar um banco. Eu falei assim, eu vou criar um banco. Peguei todas as normas do Banco Central de como se cria um banco e fui investir. Criei uma agência de microempreendedores. Eu emprestava para microempreendedores a um juros muito baixo, e às vezes recebia, às vezes não, mas eu tinha aportes financeiros mensais que me reestruturaram financeiramente de uma forma que eu consegui em outros 5 anos triplicar a minha carteira de investimentos. E aí meu dinheiro não parou mais de render. E o banco, ele se transformou num banco de investimentos de micro e pequenos empreendedores. E fui agregando ao patrimônio deste banco até o ponto que ele se tornou hoje o maior banco da América Latina, com um patrimônio circulante de 50 bilhões de reais ao ano. O segredo é trabalho, persistência, paciência, perseverança, resiliência
e conhecimento. Muitas vezes você tem essas cinco qualidades, mas sem o conhecimento nada vale. Então o conselho que eu deixo para as pessoas, principalmente nesse Brasil de tantas injustiças, nunca perca a esperança. Controle os seus desejos.